Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você sabe que você pode nos acompanhar sendo assinante da NET ou na internet, no www.tvcrio.org.br. Hoje nós trazemos aqui o secretário de Comunicação do Partido dos Trabalhadores aqui do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo, conhecido como Ricardinho. Tudo bem? Posso chamar de Ricardinho? Pode. Então, Ricardinho, o tema aí é a conjuntura política, a situação aí pós-julgamento do Lula, o que está sendo esperado, essa expectativa está sendo criada aí. O Supremo vai ou não vai analisar o habeas corpus preventivo do Lula? Então, a nossa expectativa é de uma análise não só do habeas corpus, mas também do mérito da questão. Porque eu nunca vi em lugar nenhum alguém que não tenha nenhum documento que comprove ou que tenha alguma relação com o imóvel ser acusado de dono do que não é, né? Não tem RGI, não tem registro de compra e venda, não tem nada no nome. E tem um dono que é a Caixa Econômica Federal, então foi montado uma pirotecnia pelo jornal O Globo, que foi incorporada pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, e o juiz Moro, todo mundo sabe da sua predisposição a tentar envolver o presidente Lula. E foi montada uma peça de ficção, mas uma peça de ficção jurídica que todos os analistas, todos os advogados, aqueles que entendem do judiciário, já vêem várias falhas, vê vários problemas, mas a gente vê aí que o juiz Moro organizou o processo para que parece que ele, ao invés de ser juiz de primeira instância, é um juiz do Supremo Tribunal Federal. Então, nossa expectativa é que o Supremo analise a questão do trânsito julgado, que é uma coisa que nós não definimos só apenas para o presidente Lula, mas para todo homem ou mulher na sociedade brasileira que tenha o trânsito julgado, que é quando a ação vai até a última instância para declarar se é culpado ou inocente. Você está falando de um debate que aconteceu há um ano e pouco, quase 2 anos, no Supremo Tribunal Federal, que considerou que, após uma decisão coletiva de segunda instância, o condenado vá à prisão e tal. Então, é esse que é o diapasão lá do debate que vocês estão exigindo no Supremo. Então, isso teve um caso que foi votado no Supremo por uma diferença pequena de votos, parece que foi 6-5. Hoje não tem essa clareza, por exemplo, a primeira turma do Supremo já não considera dessa forma, por isso que o Fachin jogou para o pleno, porque se fosse na segunda turma ele já saberia o resultado, porque os componentes da segunda turma são majoritariamente definem como transitar e julgado depois que passa pelo Supremo. Uma questão que é um problema do ponto de vista técnico-jurídico sobre a questão da condenação, sobre o direito e sobre a presunção da inocência, né? Exatamente. Então, a gente tem uma parte que é o Lula condenado na primeira instância no Moro, ratificado na segunda instância lá no TRF4, que ele deveria, então, após isso, cumprir a prisão e tal. Essa não unanimidade no Supremo é que vocês estão provocando a defesa do Lula para que haja um novo debate, até porque o Gilmar Mendes já declarou que já não esposa a mesma posição que ele esposou na primeira votação. Então, em tese, haveria uma mudança da posição do Supremo. Agora, é importante a gente entrar, porque nós tivemos aqui, a TV Comunitária cobriu todos os eventos lá de Porto Alegre e viu uma energia muito forte dos movimentos sociais no sentido de compreender que há uma perseguição política, não é uma questão jurídica, porque o Lula, nesse processo, e também não adianta discutir os outros, nós estamos discutindo esse processo. O Lula não cometeu nenhum crime, então não poderia ter uma condenação. Você acha que haverá, da parte dos movimentos, uma continuação dessa denúncia? Moisés, primeiro queria dizer da participação da TVC lá em Porto Alegre. Foi algo importante, é importante ter uma mídia
que dialogue com a verdade, porque nós temos aí algumas televisões que trabalham com golpismo, são aliadas do processo de golpe. E a TVC cumpre um papel colocando uma outra opinião que de fato dialoga com o povo brasileiro. E aí, voltando a falar com os movimentos sociais, é importante dialogar que o povo está com Lula. E com o povo com Lula, os movimentos sociais também estão com Lula. Porque você vê, a mídia é Jornal Nacional, dia sim, outro também. E a cada pesquisa cai a rejeição e aumenta a aprovação, o percentual de pessoas que votariam no presidente Lula. Isso mostra também porque é aquele que tem identificação popular. É aquele que, quando esteve no poder, pensou nos mais pobres, nos mais humildes, naqueles que precisavam. Então, nesse sentido, nós, do Partido dos Trabalhadores, que compõe a Frente Brasil Popular, que organizou essas atividades em Porto Alegre, a Jornada de Porto Alegre e também a Jornada da Defesa do presidente Lula, essa dialogar com vários atores da sociedade para poder trazer o debate e fazer uma inflexão de que é preciso resistir. O Lula o Lula livre, são os movimentos sociais livres, porque se prendem o Lula, que foi o presidente mais importante que essa nação já teve, podem prender o Stedley, podem prender o Boulos, podem prender o presidente da CUT, o Wagner, pode prender a presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann. Então, nós estamos debatendo a presunção da inocência e o poder e a lógica e a construção de poder disputar, ter o direito a disputar as eleições, ter o direito ao povo dizer quem ele quer e como ele quer. Não é a meia dúzia de magistrados que não representam os magistrados brasileiros, representam uma parcela pequena que dialoga com a coisa do interesse internacional. Não sei como é que pode, o Moro vai aos Estados Unidos e toda vez que ele vai aos Estados Unidos ele fica 15 dias, 20 dias. O presidente Lula sempre fala isso. Ele ia aos Estados Unidos e voltava. Por que o outro fica 15 dias? É o quê? Para ser orientado, para ser organizado? Então, nós queremos dizer claramente, há um processo de perseguição à figura do presidente Lula, porque o presidente Lula representa o povo que chegou ao poder, representa os trabalhadores, representa o salário mínimo crescendo todo ano, representa os estudantes do FIES, do ProUni, do Pronatec, representa aqueles negros pobres que fizeram universidade, o filho do pedreiro virando doutor. Isso é o presidente Lula, é aquele que distribuiu renda, que fez o Bolsa Família, ao invés de entregar aquela história do cheque cidadão, toda vez era na mão do político, não deu autonomia às pessoas, um cartão de débito e recurso para levar o alimento para sua família. Então, quem está sendo condenado, na opinião sua, que eu também concordo com essa ideia, é exatamente toda uma maneira de fazer política onde a classe trabalhadora e o povo mais sofrido tiveram mais vezes do que anteriormente no país. Certo? Eles estão tentando tirar da urna um projeto popular, é um projeto de povo, não é a figura do Lula. Eles estão tentando tirar alguém que olhou pelo mais pobre. Isso, e além do mais, a questão transcende o Lula, né? Transcende o PT, porque a questão que está sendo debatido é o Estado de Direito. O Estado Democrático de Direito é para valer ou não vai ser para valer, certo? Nós vamos entrar numa vertente, certo, autoritária, de redução a cada momento dos direitos das pessoas, do cidadão, ou a lei vai ser usada para todos. Olha, isso? Moisés, você pode ver, o governo golpista fez uma intervenção federal no Rio de Janeiro porque não tinha votos para conseguir aprovar a reforma da Previdência. Então fez uma pirotecnia e fez uma intervenção militar, que acontece nas comunidades de 8 às 5, entre 8 da manhã e 5 da tarde, porque os militares vão para suas casas e quando estão lá, querem fazer identificação, querem fazer uma série de coisas. Não chega com a questão do social, não tem uma intervenção social. E, diferente disso, o Lula, quando presidiu esse país,
ele pensou no povo como mola propulsora, não como peso, igual o Temer pensa, igual o PSDB e os tucanos pensam. Então, quer dizer, nesse sentido, como é que vocês veem esse próximo movimento aí? Porque a Carmen Lúcia disse que não vai colocar isso em debate, certo? E que ela não sofre pressão e tal, etc. Ao mesmo tempo, saiu uma declaração aí que sexta-feira vai ser lançado um livro, sexta-feira, dia 16/3, vai ser lançado um livro de juristas, e onde o Lula disse que está pronto, se tiver aqui para a prisão, ele vai para a prisão. Tal. Como é que vocês estão analisando esse porque hoje saiu, inclusive, no blog Poder 360, de que o Lula ainda tem direito a mais um recurso, além desse que está sendo analisado, que é o embargo de declaração, ele depois vai ter o embargo desse embargo. Então, isso deve acontecer até o final de abril, início de maio. E a convenção para ele ser candidato, como é que vocês têm alguma estratégia aí definida? Moisés, o presidente Lula, ele vai no dia 26 ter o julgamento dos embargos de declaração. Após os embargos de declaração, segundo o Poder 360, esse blog, eles dão sempre um direito de julgar os embargos dos embargos, que é o jeito que eles chamam. Eu tecnicamente não sei te dizer se isso é possível. O que eu posso te dizer é que vai precisar muita coragem desse sistema judiciário brasileiro para prender o presidente Lula, porque prender o presidente Lula é prender o povo brasileiro. Então, nesse sentido, a nossa expectativa é que o Supremo Tribunal Federal analise tanto o habeas corpus, mas analise o mérito e faça ter justiça de fato nesse Brasil, que analise o mérito e veja que o presidente Lula está sendo provocado a partir da primeira instância de Paraná, de Curitiba. O juiz Moro construiu toda uma peça de ficção a partir de interesses internacionais. Então, nesse sentido, a nossa expectativa é que o Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte brasileira, que é quem deve garantir a Constituição, que deve construir a partir disso, garanta o direito do presidente Lula de ir e vir e de ser candidato. E então, nesse sentido, no dia 15 de agosto, nós vamos lançar o presidente Lula candidato a presidente da República, e aí, a partir disso, ele vai se apresentar ao povo brasileiro como candidato. E aí o povo brasileiro vai dizer se ele é reconhecidamente o próximo presidente, se ele foi um bom presidente, se eles querem o Lula de novo ou se querem outro. Quem tem o poder soberano neste país é o povo. Só o povo pode dizer quem vai ganhar a eleição ou estar fora das eleições. Não pode ser a partir de um julgamento, não pode ser a partir de uma decisão que podem dizer se o presidente Lula vai estar ou não na urna. Quem tem que dizer se o Lula vai estar ou não na urna são os eleitores, que vão dizer se ele vai ser, mais uma vez, presidente da República desse país, ou se vão escolher outro, que aí, democraticamente, nós iremos aceitar o resultado. Então, você fala que a peça do Moro é uma peça de ficção. Eu diria que exatamente um processo, porque é importante que todo mundo fique sabendo, que uma coisa é a campanha que tenta passar uma ideia sobre o Lula, ou sobre qualquer outro político, ou sobre qualquer outra pessoa. Outra coisa é o processo na justiça. O processo na justiça tem um objetivo, existe toda uma concatenação que é feita pela acusação. Então, quer dizer, não é assim, eu não gosto do Lula, então eu posso condenar ele. Não é assim que a banda toca, né? Então, no processo lá do Moro, a denúncia do Ministério Público identificou 3 contratos, certo? Feito com a Petrobras. E o próprio Moro, respondendo, depois de condenado a defesa do Lula, disse que ele nunca afirmou que desses contratos
houve dinheiro para a compra do imóvel. Então, com isso, já acabaria esse processo. Então, é nesse sentido que você identifica que é uma peça de ficção, porque não tem um rebatimento da realidade do processo em si, ou alguma outra argumentação? Então, segundo o Lula, o que a Lava Jato queria era levar o Lula para o Paraná. E aí, o que aconteceu? Eles colocaram uma offshore, dizendo que a offshore comprou um apartamento e que essa offshore ofereceu ao Lula esse apartamento como ganho sobre o contrato da Petrobras. Só que quando foram analisar essa offshore, a dona da offshore é a mesma dona da casa em Paraty da Rede Globo e do helicóptero da Rede Globo. E aí você nunca mais ouviu sobre a casa em Paraty e sobre o helicóptero. E aqui a dona da offshore ficou 5 dias presa e hoje não está mais. Mas eles conseguiram o que queriam, que era levar o caso Lula para o Paraná, sendo que o apartamento fica em São Paulo. O foro jurídico para analisar isso teria que ser a Justiça Federal de São Paulo, não a Justiça Federal do Paraná. Não deveria ser o Moro. Só aí já inicia um processo de uma peça de ficção. A partir daí, começa a se constituir várias ações que não individuais, não tem peso nenhum, mas que coletivamente o juiz Moro constrói um roteiro para dizer que o imóvel pertence ao presidente Lula, contradizendo uma juíza federal de Brasília que empenhou o próprio imóvel, sendo que o imóvel é hoje o imóvel é da Caixa Econômica Federal. Que foi penhorado para pagar uma dívida da empresa. Penhorado para pagar uma dívida da empresa. Da construtora. Da construtora. Então você começa a ver que são pontas soltas. Você não vê uma análise efetiva de que, olha, de fato tem uma prova aqui contra o Lula e a partir desta prova o Lula pode ser condenado. Não, você vê um roteiro que diz assim, ó, o Lula conversou com fulano, mas fulano não falou nada. O Lula não sei o quê. O próprio Moro diz nos embargos de declaração que não pode afirmar que o Lula nunca afirmou. Nunca afirmou que o Lula foi beneficiado por aqueles contratos que estão indicados no processo. Então, na verdade, por que ele condenou? Aí, é uma pergunta que a gente tem que fazer e por isso tem que analisar o mérito. Porque a segunda instância, o TRF4, ela não analisou os méritos, ela analisou a lógica da construção do processo. E mais, foi mais cruel, porque ela botou 12 anos e 1 mês para o processo não... porque pela idade do presidente Lula, e tem uma regra no Código de Processo Penal, que a partir de 72, 73 anos, só penas acima de 12 anos são cumpríveis de forma efetiva, de forma carcerária. Então, eles aumentaram o tempo de pena, de condenação, para que efetivamente tentem fazer um processo de injustiça com o presidente Lula. Inclusive, o relator desse processo no TRF é parente do Moro, né? Tem um grau de parentesco que o próprio ex-ministro Aragão falou isso na entrevista que deu pra gente e que aquela análise que ele fez, que foi inclusive por fora do processo, porque não entrou, inclusive ele falou sobre o domínio do fato, né, que é uma coisa que todo mundo viu que usado no mensalão, aquilo era uma coisa, primeiro, absurda. O domínio do fato é uma peça jurídica efetivada pela ditadura militar, né? O domínio do fato foi criado para a ditadura militar incriminar quem ela achava que tinha que incriminar. E usado pelos alemães, nazistas, etc. Agora, que outras questões você acha interessante destacar nesse processo de mobilização dos movimentos sociais
E se a gente considerar uma hipótese do Lula ser preso, que movimentos vocês vão fazer? Antes de falar nisso, queria falar de um processo iniciado pelo embaixador Celso Amorim, que é a eleição sem Lula é fraude. É um manifesto que hoje deve ter na casa de 400 mil assinaturas de intelectuais, que foi organizado neste período do processo lá em Porto Alegre, que hoje já tem mais ou menos 400 mil assinaturas, que dialoga... E pode ser assinado ainda? Pode ser assinado ainda. E você pode indicar a gente? Posso indicar. Para a gente botar aqui na tela? Então, depois a gente passa na tela aqui, que aí as pessoas podem ir assinar. Que esse é um processo, eleição sem Lula é fraude, que várias pessoas assinam, vários intelectuais, pessoas do mundo todo, do mundo jurídico, do mundo artístico, da intelectualidade, da academia, que comprovam que este é um processo de fraude. Uma eleição sem o Lula é a fratura na democracia. Então, a gente avalia que a prisão do Lula é algo inimaginável num processo político brasileiro, nessa recém-democracia brasileira. O Mandela foi preso e ficou 40 anos. O Martin Luther King foi morto pelos que tinham ódio, que desfilavam ódio a ele. E a prisão ao presidente Lula vai nesse mesmo sentido, prender o melhor e mais atuante presidente que o Brasil já teve, ou querer tirar da urna para consolidar esse projeto golpista da direita, ou querer colocar a maior liderança popular deste país para passar por uma coisa que ninguém esperaria no mundo inteiro, que você vê as capas dos jornais da imprensa estrangeira, não entende o que está acontecendo no Brasil. Ninguém consegue entender o que está acontecendo no Brasil. A nossa avaliação é que a direita quer destruir a Constituição Federal de 1988. E a passos largos consegue fazer isso. Nós temos que lutar para que isso não aconteça. E o presidente Lula é instrumento disso. Por isso que ele diz que não tem medo do que vai acontecer com ele, que ele vai resistir, que ele vai andar o Brasil. Tanto que ele agora, a partir do dia 19, vai fazer uma caravana pelo sul do Brasil. Vai encontrar lá o ex-presidente Pepe Mujica, vai aonde está enterrado o Getúlio Vargas, vai rodar o sul do Brasil e disse que vai continuar andando o Brasil e se defendendo dessas acusações infundadas contra ele, porque ele é vítima e o povo brasileiro se sente vítima junto com ele, por isso que o povo brasileiro se referencia nele, porque se acontece com ele, imagina com os jovens negros das comunidades, das favelas do nosso estado e do Brasil. Nós vamos para um pequeno intervalo, nos aguarde que a gente volta já. Estamos de volta com a entrevista com o Ricardo Pinheiro, certo? Secretário de Comunicação do PT aqui do Estado do Rio de Janeiro, debatendo a conjuntura política, seja nacional, seja aqui do Estado. Nós estamos na TV Comunitária, Canal 6 da NET, aqui é um programa do Núcleo de Política e Cidadania. Você sabe, você pode nos acompanhar na internet no www.tvcrio.org.br. Ricardo, saindo aí do âmbito nacional, mas você sabe que a eleição vai ter no Estado e vai ter nacionalmente, elas são conectadas, etc. Como é que vocês estão avaliando a situação do Estado do Rio de Janeiro? Primeiro, o presidente Lula foi o presidente que mais fez pelo Rio na história do Estado, né? Desde que deixou de ser Estado da Guanabara e virou Estado do Rio de Janeiro. O presidente Lula foi o presidente que mais trouxe investimentos e obras, tanto que a Olimpíada é um retrato disso, a Copa do Mundo, os investimentos com metrô, com VLT, com até o teleférico das comunidades, que hoje está meio sucateado. A gente lamenta, porque o Estado do Rio de Janeiro passa por uma situação muito crítica, vamos dizer assim, e
o Estado do Rio de Janeiro é o laboratório desse governo golpista sobre tudo de ruim que pode trazer, né? Forçou o Estado do Rio a fazer um acordo financeiro que alonga a dívida do Estado com juros altos, fazendo vender o único bem hoje que o Estado ainda tem, que é a SEDAI, colocando como o único bem vendável, o único bem que pode se construir. E tem um grande problema de prestação de serviço, né? A máquina é uma máquina inchada, a máquina administrativa, o governo está inchado, um governo que não presta um bom serviço, um governo que não dialoga com o povo, um governo que não consegue nem respirar. E se bobear, não consegue fechar a folha do ano novamente, deixando o funcionário público numa situação complexa. E a cidade do Rio de Janeiro a gente nem se fala, né? Porque o prefeito da cidade do Rio de Janeiro já viajou 20 vezes em um ano de gestão. E mostra que não tem intimidade com a gestão pública, não tem intimidade com a máquina pública. Infelizmente, para o cidadão do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, está passando maus pedaços, né? Não tem aonde se referenciar. Mas então, toda essa política aí do Estado do Rio, você falou que o presidente Lula e as gestões dos governos populares tiveram um papel no sentido de liberação de verba, de incentivar a existência dos grandes eventos que trouxeram vários investimentos, né, na área de transporte, infraestrutura, etc. Então, estavam conectados naquele período. Como é que vocês analisam, como é que foi a inflexão para que isso descambasse para uma situação caótica como nós vivemos? Olha, a gente também não sabe como é que aqueles que administravam e administram o Estado, essa turma do PMDB, conseguiu fazer o Estado do Rio de Janeiro ir para uma situação tão grave como ele está. Mas o presidente Lula, ele é aquele que também pensa o Estado do Rio de Janeiro e pensa a política. Ele, dialogando com o Partido dos Trabalhadores, sugeriu o nome do embaixador Celso Amorim para ser o pré-candidato a governador do PT, né? E está dialogando com o embaixador Celso Amorim a construção da sua pré-candidatura. Então, hoje, a partir de uma lógica do presidente Lula, nós estamos dialogando o nome do embaixador Celso Amorim para ser nosso candidato a governador nas eleições de outubro. E, nesse sentido, estamos aí vendo as possibilidades de construção de alianças, de construir de verdade um Estado do Rio de Janeiro para quem mais precisa, né? Olhando o Estado do Rio de Janeiro, as suas deficiências e fazendo um diálogo com o povo, com a academia, para ver como é que a gente cria ações e pensa saídas para essa crise, que é uma crise muito efetiva. Quer dizer, o Celso Amorim é uma figura de proa, né, do ponto de vista intelectual, e uma pessoa que teve um papel importantíssimo na projeção do governo do presidente Lula e dos governos populares no exterior, inclusive tendo uma política altiva, né, de política externa, que não, como disse o Chico Buarque, né, quer dizer, falava fino com os Estados Unidos e queria falar grosso com a Bolívia, etc. Então, quer dizer, o Celso Amorim fez uma política exatamente de resgatar, né, o papel do Brasil como um fator de agregação dos países da América do Sul, na intervenção na África e tal. Então, você acha que essa dinâmica que o Celso Amorim fez da sua vida, seja como diplomata, como político e tal, pode ajudar a coesionar aqui o país, o Estado, e fazer com que ele saia dessa crise? Então, o Rio de Janeiro hoje precisa de alguém que pense o Estado e planeje o Estado para a construção de um plano de recuperação do Estado do Rio de Janeiro. E a pessoa que hoje pensa isso, e a nossa avaliação que pode construir isso, é uma pessoa do tamanho do embaixador Celso Amorim, que tem uma larga experiência na vida pública, que foi chanceler, que ficou rodando o mundo defendendo o Brasil
como potência, o Brasil na construção de blocos, na construção do Mercosul, na construção dos BRICS, na construção de tudo aquilo que a gente entende como uma política externa que dialogava com os países de desenvolvimento. Então a gente acha que o Celso Amorim, no estado do Rio de Janeiro, pode ser aquele que tenha autoridade para propor ações e saídas para essa crise do tamanho que ela está. Porque você vê, o governador do estado do Rio de Janeiro hoje não apita nada sobre segurança pública. Ele não diz se vai ter uma patrulhinha na Avenida Brasil ou não. Como pode o governo do estado estar tão minorado, está tão desidratado para não poder ter nem o poder de intervenção, de comando das suas polícias e ter política para isso, né? Você vê, está na mão dos generais, está na mão de uma estrutura que a gente não sabe, por mais boa intenção que eles possam ter, a gente não sabe como é que vai se dar isso, porque os batalhões estão sucateados, você vê a frota da Polícia Militar, 60% só estão funcionando e não tem combustível, as polícias civis não conseguem investigar. 3%, Moisés, dos homicídios no estado do Rio de Janeiro são descobertos quem foi o causador. São investigados, né? Não, apenas 3%. 8% são investigados e 3% são detectados. É um dado assim que é assustador. Você vê... Tem toda uma estrutura e que a eficiência é quase zero. Exatamente. Isso é em todos os serviços do Estado. Você vê isso na saúde, hospitais fechando, as pessoas... e os profissionais podem ter a melhor intenção. Sem você ter uma infraestrutura por trás que dá garantia de você prestar um bom serviço, não adianta. Não adianta você querer limpar sem sabão. Não adianta você querer imprimir um boletim de ocorrência quando não tem toner nem papel. Como é que você vai fazer? Vai mandar por e-mail? Você fica todo... É todo um processo. Então, eu estou dizendo coisas básicas que quando você coloca em grandes proporções, o problema é maior ainda. Entendeu? Então, o estado do Rio de Janeiro é um estado com muito problema. E aí vamos ter que... Mas, então, e quais os desafios, quais são as linhas mestras que o embaixador vai encaminhar para os segmentos da academia, da universidade, dos setores populares, das pessoas que querem se engajar numa reestruturação do Estado, em cima da experiência que vocês já tiveram com a Benedita, no governo, etc.? Então, por enquanto, a gente está dialogando com o embaixador, né? O presidente Lula, a direção do PT, está dialogando com o embaixador. A partir de que oficializando a pré-campanha, vai começar a construção de um programa de governo, dialogando. Hoje a gente já está fazendo um diagnóstico, mas é um diagnóstico preliminar, mas é um ciclo de debate em vários temas, várias áreas, e a partir disso a gente vai dialogar e ampliar essa discussão. Porque não tem, como eu posso falar, não tem proposta mágica. O que a gente precisa é de planejar o Estado e precisa muito do apoio do presidente Lula retornando, porque só alguém como o presidente Lula pode ajudar a tirar o Estado do Rio de Janeiro dessas dificuldades que ele se encontra hoje. E analisando, assim, em princípio, os diversos outros candidatos que vão pleitear essa mesma presença aí no governo do Estado, como é que vocês analisam? Então, o quadro está muito aberto, né? O quadro ainda não tem a definição, só tem a janela partidária, que só termina dia 7 de abril, que é quando os quadros vão estar, que a gente vai saber quem foi para qual partido, como é que vão ser as candidaturas, e a partir daí a gente vai conseguir ver quem de fato serão os candidatos para esse governo do Estado, para o Senado, né? O Partido dos Trabalhadores vai ter
o senador Lindbergh, candidato à reeleição, pré-candidato ao Senado novamente, candidato à reeleição ao seu mandato, e nós estamos dialogando o nome do companheiro embaixador Celso Amorim para ser o candidato do governo do Estado. Nós podemos falar de nós, né? Do PT. Nós não podemos falar dos outros partidos, porque é uma dança de cadeira tão grande que a gente não consegue consolidar isso ainda hoje. Ah, porque você está falando da janela, na tal da janela Isso, aí do tem a janela aí até 7 de abril. Até 7 de abril. Isso. Aí ainda não sabe direito como é que... Aí você não sabe se fulano está num partido, vai para o outro, por exemplo. Qual partido que o ex-prefeito Eduardo Paes vai estar? Ninguém ainda sabe. Qual o PDT vai ter candidato? O PSDB vai ter candidato? O DEM vai ter candidato? Como é que isso vai se colocar? Qual vai ser essa construção? E do ponto de vista do financiamento, nós já tivemos uma experiência de não financiamento das empresas, porque obviamente as empresas, por que elas financiariam uma campanha eleitoral, né? Porque elas não votam. Então, foi correto impedir isso, por mais que se tentou logo depois, o Gilmar Mendes em particular, tentou emplacar uma outra coisa, mas acabou, isso tudo já ficou a regra que está. Quer dizer, então não haverá novamente financiamento de empresas. O financiamento de pessoa física. Mas há um movimento dos partidos progressistas que encaminharam ao Supremo Tribunal Federal contra o financiamento particular. Digamos, eu sou rico, então eu posso botar muito dinheiro na minha campanha, porque isso pode desequilibrar vocês. Qual a análise que vocês fazem dessa parte material? É porque ainda está nessa polêmica, se a pessoa pode colocar 100% dos recursos ou se ela vai ter um percentual de recursos. Tem aí porque foi feito um veto pelo presidente Temer, só que depois a Câmara derrubou o veto. Só que quando ela derrubou o veto, foi antes de um ano. E todo projeto de lei que muda a regra eleitoral tem que ter a anualidade, né? Um ano antes do pleito. Então, já tem aí o ministro Dias Toffoli já disse que isso não vai ficar. Não podia se aplicar uma coisa que é decidido um ano antes da eleição. Então tem alguns banqueiros querendo ser candidato também. Isso também tem que ser levado em conta, né? Candidatos e querendo patrocinar outras candidaturas, né? Inclusive, me parece que tem uma manipulação aí do segmento. Um deles é aquele cara que ficou rico com publicidade, que é meio ligado e defende o PSDB e tal, que eu esqueci o nome dele, ele foi publicitário do Fernando Henrique e tal, que é um baiano também. Certo? Que eles estão juntando empresário para investir na eleição, né? Investir em candidato quer dizer que os candidatos serão laranja desses caras? Não, e mais. Isso não é uma falsificação da democracia? A regra não mudou, a regra não permite hoje só um fundo eleitoral, que eu acho correto, e doações de pessoa física. Como que empresários se propõem a dar dinheiro para as pessoas, porque ele pode doar enquanto pessoa física, que tem um limite de um salário mínimo, parece. Então ele vai juntar um monte de gente para botar laranja daí. Tem uma falsificação exatamente. Do processo de financiamento. Isso aí está descumprindo o regulamento eleitoral, né? Ele está fazendo uso do poder econômico. Isso é passivo até do candidato que ele apoiar, se de fato houver uma investigação, ser cassado, não ser diplomado, né? Agora, analisando do ponto de vista geral, aí que você tem uma experiência aí de movimentos sociais e de luta política, o que vai sair da cabeça do eleitor diante desse massacre que houve aí da política, né? Além da judicialização, houve um massacre midiático sobre a atividade política, como se pudesse fazer administração pública sem a política. Isso, vocês não têm nenhum estudo, nenhuma pesquisa, nenhuma análise sobre o que vai sair da eleição do ponto de vista mais geral? Então, Moisés, o povo foi para a rua em 2013. Depois foi para a rua com a história da camisa do Brasil e do verde e amarelo e do panelaço. E aí entrou gente que hoje é considerado pior do que quem estava.
tem muito eleitor envergonhado, né? Tem muita gente que foi para a rua, que botou a camisa do Brasil, que bateu panela, que não era a favor disso tá aí, desse governo golpista. Ele foi usado como massa de manobra. Então, esse eleitor, eu não sei o que ele vai fazer. Tem um outro eleitor que é um eleitor que é um eleitor do povo, que assiste a Rede Globo e é manipulado, mas tem um eleitor que começa a olhar esse processo de perseguição, esse processo de que mudaram só para melhorar para os ricos, mudaram só para melhorar para o empresariado e o povão está sempre se ferrando. Vê a reforma trabalhista, é um absurdo. Vê a reforma da Previdência que eles queriam aprovar aí, é outro absurdo. Vê a lei dos terceirizados, dessa lei aí de trabalho intermitente, que o cara pode trabalhar 3 horas na semana. Como é que é isso? Trabalhar o quê? Fast food que vai fazer o cara trabalhar por sanduíche. O cara vai trabalhar lá só para ganhar o sanduíche. Se você olhar o número de brasileiros e brasileiras que hoje passam a ser moradores de rua, a favelização aumentando, um processo de compra diminuindo, o poder de renda do brasileiro cada vez menor, você vê que tem um processo de empobrecimento da população brasileira e esse processo é organizado por uma pequena elite do Brasil, por um empresariado que só visa lucro, não visa na partilha, não visa que o consumo pode ajudar as coisas dele a serem ampliadas. Porque você vê, só os restaurantes muito bons, que são caros, estão sobrevivendo. Os restaurantes médios, os comércios medianos, ou estão quebrando ou estão com muita dificuldade, estão demitindo muita gente, estão reduzindo suas folhas, porque aquilo que as classes médias, o povão consumia, ele está consumindo menos. Se ele comia fora com a família 2 vezes por mês, ou ele parou de comer fora, ou ele come uma vez só quando é aniversário de alguém, quando é uma ocasião especial. E mais, não pode fazer o seu churrasquinho, não pode tomar a sua cervejinha. Então, o povo é quem sofre. O povo é quem sofre na reforma da Previdência, o povo é quem sofre na reforma trabalhista, o povo é quem sofre no desemprego, o povo é quem sofre na qualidade dos serviços prestados por esses governos. Então o povo está de saco cheio. O povo quer alguém que de fato deu oportunidade a eles. Por isso que o povo, nas pesquisas, mostram que querem Lula. Agora, você levantou todos esses aspectos da política interna. Mas existe também um aproveitamento dessa desorganização da sociedade com o impeachment da Dilma, etc., política, uma crise política, e que o governo aí do Temer foi desfazendo de vários patrimônios importantes do povo. O pré-sal, certo? A base de Alcântara, certo? Quer dizer, agora a Eletrobras. Tem uma série de medidas sendo tomadas que ferem a soberania nacional. Qual é a opinião que vocês têm sobre isso? Eles querem vender o Brasil. Eles querem ser os cachorrinho de madame do capital internacional. Eles querem vender, olha só, a rede Fogo de Chão foi vendida por 1,2 bilhão, que é uma rede de restaurantes aqui de churrascaria. Eles querem vender a Eletrobras por 7,8 bilhões. Eu não sei se é a Fogo de Chão que vale muito ou é a Eletrobras que vale pouco, mas que é um absurdo, Parece que só as redes, o investimento que a Eletrobras tem é 10, 20 vezes o valor que eles querem vender. Aí eu não consigo entender. Se você investiu para ter uma qualidade no serviço prestado, porque na época do Fernando Henrique, as linhas de transmissões não dialogavam. A linha do Sul, a linha do Norte, a linha do Centro-Oeste não falavam entre si, não tinham conexões. Com o Lula e a Dilma, hoje as linhas de transmissão de energia são todas interligadas, então você não deixa nenhum lugar ter apagão. Aonde tem mais energia, vai para onde tem menos. Então, nesse sentido, esse investimento para trazer autonomia ao povo brasileiro vai ser entregue na mão de quem? Na mão dos capitais internacionais que provavelmente vão
comprar com o próprio dinheiro do Brasil, que são os fundos de pensão ou empréstimo ao BNDES? Eu não consigo entender isso. Qual é a vantagem disso, a não ser enriquecer individualmente e enriquecer aqueles que circulam esse governo golpista? Agora, Ricardo, eu vou entrar num assunto aí que é delicado e que é muito importante na minha compreensão, que é o papel da comunicação social, da mídia em geral, no processo democrático e, em particular, numa situação de democratização da informação que, cada vez mais, com o avanço da tecnologia, isso passa a ser um fator decisivo. Qual o balanço que você ou que vocês fizeram sobre esse período dos governos populares e para desaguar ainda numa situação de monopólio intenso, né, da comunicação, onde 6 famílias controlam boa parte da mídia no país? Olha, está aí um lugar onde nós pouco fizemos. Isso é uma avaliação minha, individual, de que a gente deveria ter democratizado os meios de comunicação, mas hoje também é uma avaliação do próprio presidente Lula, que ele acha que, naquele momento ele achou que podia ser diferente, mas hoje ele acha que tem que regular a mídia. Mas não é regular a mídia para dizer o que o telespectador vai assistir, não. É regular a mídia para dizer que não pode ser concentrado, que tem que ter mais oportunidades, que tem que ter mais distribuição dos recursos, porque você sabe como é que é feito a distribuição dos recursos da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Ele pega quem tem mais Ibope e coloca mais comercial. Então isso vira um ciclo vicioso. De repetição. Que ele só dá dinheiro para quem tem dinheiro. E para quem pode ter oportunidade de ter Ibope. Então, não espraia, não amplia, não constrói. Então, eu acho que uma das coisas centrais, se o presidente Lula retornar à presidência da República, é sim fazer uma reforma dos meios de comunicação, que não pode algumas famílias e alguns políticos tomarem conta do Brasil e achar que são o olhar da sociedade, porque tem canal aí que acha que pode solicitar o povo para gravar videozinho e que isso vai pressionar ou vai conduzir como manada a população, ou vai pressionar os políticos, ou então até o judiciário, como eles sim tentam fazer. Eu acho importante isso que você falou, Ricardo, porque, veja, não se trata, porque houve um debate, você deve ter lembrado, sobre aquele conselho proposto pela FENAGE, né? E foi taxado como censura e tal, etc., porque há uma confusão proposital entre liberdade de imprensa e liberdade de comunicação, liberdade de expressão, certo? O jornalista Luiz Nassif desmascarou isso inteiramente, inclusive com confusão de um ministro, pelo menos da Suprema Corte e tal, que ele usava num parágrafo liberdade de imprensa, no outro parágrafo liberdade de expressão, que são coisas distintas. Liberdade de imprensa é a liberdade da empresa fazer o que quiser ali com aquele meio que ela tem. E liberdade de expressão tem a ver com a cidadania, tem a ver com a sociedade, tem a ver com a democracia, certo? Como você disse, não se trata de fazer censura, se trata de a Globo, por exemplo, comprar os direitos do futebol e não passar, por exemplo. Ela compra o direito todo do futebol, mas ninguém pode passar se ela não quiser. Agora mesmo a Fórmula 1, né, que ela passava sempre, porque tinha audiência, tinha Senna, tinha brasileiro, hoje não dá tanto Ibope, então ela compra e não passa. Ela passa um compacto 1h da manhã. E, então, sei lá, pode ter gente querendo assistir. Então, eu acho que é uma política que é de centralização monopolista e financeira. Então, quer dizer, a política seria o quê? Permitir, por exemplo, cooperativa de jornalistas, ter financiamento, que a verba fosse distribuída de forma a permitir que outros segmentos tenham voz. Porque a questão democrática é que não pode ser... Você vê hoje a notícia é igual. Toda notícia internacional é igual em todos os cantos. E a nacional, quase todas são iguais. Então, precisaria de fazer uma mudança. Nós temos aqui a TV comunitária
que é uma pequena democratização, certo? Quer dizer, muito pequena, e que eles fizeram tudo para que não tivesse dinheiro. Né? Quer dizer, a gente pode ter um canal aqui que a gente não paga a net para passar, é obrigatório, como é do Senado, como é da Câmara, como é a universitária, etc., mas nós não podemos botar publicidade, certo? E não há fundo público para financiar. Então isso precisaria de ser mudado, é nesse sentido que você... Olha, Moisés, acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir é concessão. Quando você concede o uso, você não dá o poder da pessoa ser dona, você dá o poder dela transmitir e construir e trabalhar junto. Agora, você falou bem, as TVs comunitárias, eles forçaram uma legislação que asfixia as televisões comunitárias, porque ela busca da onde a sua fonte de recursos, para qualificar, para ampliar seus equipamentos, para dar condição a ter outras alternativas de programação, porque quem disse que nós queremos um envelope das novelas e dos programas de auditório? Quem disse? Nós podemos querer também, mas não é só isso. É um direito de diversificar que nós queremos. E eu acho que essa regulamentação pode vir nesse sentido. Primeiro, de buscar o financiamento para quem não tem e poder ampliar as formas. E aí pode ser cooperativa, pode ser TVs comunitárias, pode ser ONGs, pode ser uma série de coisas, pode ser os canais universitários que são poucos vistos, né? Então eu acho que a gente tem que ouvir mais enquanto organização para poder propor melhor uma mudança efetiva dessa legislação. E, inclusive, aí para a gente finalizar, por exemplo, há uma cassação, eles caçaram o direito de empresas médias e pequenas de fazer publicidade na televisão. Porque é impossível essas empresas aparecerem na Globo, por exemplo, porque o dinheiro é muito alto. Só as empresas nacionais, multinacionais, de muito porte é que pode botar um anúncio na Rede Globo. Então, a gente, inclusive, está com uma ação do Supremo para permitir que a gente possa ter publicidade. A gente pode ter da padaria, do açougue, do mercado pequeno, do bairro, certo? Quer dizer, da cidade. E isso não atrapalharia esse comércio de publicidade das grandes redes, etc. e tal. Mas nem assim eles permitiram, porque uma legislação ficou muito limitada. Você sabe quanto custa um programa de 30 segundos na Rede Globo, aquele comercial? Custa R$40 mil só a Rede Globo, fora a produção do comercial. Como é que um comerciante de bairro vai poder, de fato, fazer o seu comercial? É impossível. Só faz comercial hoje quem é grande. Só quem é grande consegue fazer comercial. Esse valor muda quando você sai da região metropolitana. Mas na região metropolitana, você não consegue fazer um comercial de 30 segundos que não serve para nada com menos de R$60 mil. Porque tem a produção, e tem a finalização e tem o pagamento da emissora. E aí eu te pergunto, por que, já que você está dando um espaço aos pequenos meios de comunicação pelos canais comunitários, por que a gente não pode dar espaço aos pequenos produtores, aos pequenos comerciantes, empresários que dialogam com isso, que era um casamento perfeito, uma fonte de renda justa para aqueles que não se propõem a cobrar o mesmo valor, que tem um trabalho que podemos dizer assim, tem uma lógica inclusiva, que eu acho que é o que a TVC hoje faz. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado. E eu quero agradecer a você que teve a paciência de nos ouvir até agora, nos assistir. E eu quero relembrar a você que você pode acompanhar outros programas que já passaram. Esse programa, que se você não pôde ver no momento que a gente está passando, também acompanhando nossos canais nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, ou assistindo diretamente na internet, quando você não estiver na frente da sua tela de televisão, pelo www.tvcrio.org.br. Quero agradecer a você e até um próximo programa do Núcleo de Política e Cidadania aqui da TV Comunitária do Rio de Janeiro.